Boa noite, pessoal. Vamos dar início. A reunião, a partir de agora, começa a ser gravada e também passa a ser transmitida pelas plataformas digitais de YouTube e o Facebook da Câmara Municipal. Quero agradecer aqui a presença da Alessandra, da Cris, do Gilson, do Léo, da Feirinha, Luci, Elizê, do Rap, Nancy, representando o pessoal da Cultura Popular, Nayara, Regina Melli, Rosália, Evinho do Som, Gabriel, enfim. Estamos agradecendo a presença também do secretário interino de Bem-Estar Social, Gilson Urbano, e a sua equipe, a equipe da Diretoria de Cultura e de Turismo, né? Já foi acertado, o Gilson vai fazer um pronunciamento inicial e a Nayara, gente, esqueci o nome. Isadora. Isadora vai dar sequência aqui conosco, respondendo, né, pela secretaria e etc., inclusive apresentando resposta dos requerimentos que a Câmara enviou, etc. Eu só gostaria de situar um pouco o Gilson e a sua equipe do processo que nós já fizemos até agora, né? Na última sexta-feira, nós realizamos a primeira reunião com a classe artística para tratar sobre a lei Aldir Blanc, a lei de emergência cultural. E naquele momento, né, a Isadora participou conosco também, criou-se ali um fórum de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né, com essa intenção realmente de organizar e mobilizar a classe artística para conseguir ter acesso aos benefícios, né, da lei de auxílio emergencial. E esse grupo tem conversado, hoje nós estamos com um grupo de WhatsApp com cerca de 70 trabalhadores da cultura, e esses trabalhadores têm tido uma interlocução, uma organização e também demonstrado muita ansiedade, razão pela qual, né, para essa reunião de hoje é importante para diminuir essa ansiedade, para a gente também ver um horizonte mais claro nesse sentido, né? A preocupação muito grande de como a diretoria de cultura ela se preparou ou está se preparando para dialogar com a classe artística para poder colocar em prática a execução dos benefícios, né, emergencial que a lei Aldir Blanc traz para a classe artística. E nesse sentido, sem muita delonga, eu queria passar a palavra para o Gilson, para ele fazer suas considerações iniciais, e, na sequência, a gente vai obtendo aí os retornos dos questionamentos da Câmara via requerimento, e também, claro, a classe artística, os artistas podem participar a qualquer momento, né? A ideia é essa mesmo, é uma reunião temática, um bate-papo, um espaço bastante democrático, né, para a gente construir junto esse processo. Só queria também agradecer, registrar aqui a atuação brilhante da Belkisa Amorim, da Alessandra Cecílio e da Ione nesse processo, né, de criação, de movimentação aí do Fórum de Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura. Estão bem à frente, mobilizando a classe artística, ajudando ao máximo aí para os artistas terem acesso a esses benefícios. Gilson, por gentileza, pode começar o seu pronunciamento. Boa noite, né, a todos e a todas. Na verdade, Ashley, não é um pronunciamento, é mais desejar a todos, né, uma boa discussão, que ela seja profícua. Eu conversei com a nossa equipe, logo após aquela nossa conversa ao telefone, Ashley, os chamei, né, para que nós pudéssemos conversar. A Isadora fará, então, essa condução. Conversei também com o nosso jurídico, no sentido de fazer a regulamentação da lei aqui no município, né, a atuação, assim como nós fizemos com o marco regulatório das entidades sociais. A gente então está trabalhando nessa perspectiva. A equipe já está fazendo uma minuta
do decreto. Me coloco à disposição para receber as contribuições do Legislativo e dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Os profissionais que têm aí o seu ofício, né? Nessa temática, para que a gente possa, então, trabalhar essa regulamentação. Eu pedi, como encomenda à nossa equipe, senhores e senhoras, eu fiz essa encomenda, de que nessa regulamentação constasse a questão do comitê, bem como um fórum permanente de trabalhadores e trabalhadoras, para que nós pudéssemos continuar, pós-pandemia, manter esse diálogo mais profícuo. Eu acho que esta é uma contribuição que nós podemos dar. Então, essa minuta, se for do interesse, nós podemos, inclusive, colocar em consulta pública, depois das contribuições, aí, por um período, para que ele, de fato, saia um documento com os anseios, e a gente sabe que a democracia ela não atende a todos os nossos anseios, mas é importante que a gente tenha processos participativos e que a gente possa ampliar, até porque a atual conjuntura do país é de muito pouca escuta, né? Então, acho que fazer esse exercício é sempre importante. E quanto aos questionamentos colocado no requerimento, a Isadora vai estar pontuando, esse documento também chegará, né, à Casa Legislativa de forma escrita. Então, desejando a todos, passo, quando os senhores considerarem oportuno, eu passo a palavra para a Isadora conduzir as conversas. Mas era isso, Ashley, eu queria colocar sempre tivemos uma relação muito respeitosa, né? As divergências elas devem construir convergências, e a gente, então, entendendo esse processo, a gente traz aí essa encomenda que a gente fez para a equipe e convidando a todos e a todas para construir conosco esse decreto, essa regulamentação. Obrigado, Gilson. Antes da gente entrar no teor do requerimento, né, da própria diretoria apresentar a estrutura e etc., eu queria, de antemão, já franquear a palavra para a Alessandra, que é uma das representantes da classe artística no fórum, se ela tem alguma consideração, mas alguém tem alguma consideração, porque aí a gente já começa a dialogar com a diretoria de cultura, já respondendo, né, algumas inquietações, questionamentos, etc. Pode ser, Alessandra? Boa noite a todos. Quem não me conhece ainda, meu nome é Alessandra Cecílio, eu sou produtora cultural, trabalho com elaboração de projetos para editais. Eu queria só realmente dizer que eu concordo e acho importantíssimo que esse documento venha para consulta pública. Eu tenho conversado muito com várias pessoas da área e falando sobre a importância da participação do setor artístico e cultural ser ouvido, inclusive na construção de regulamentos e de legislações, porque é muito complexo, é muito amplo, né? A gente tem que tentar atender a todos. E, então, eu queria só realmente ressaltar isso, que eu acho importante que a consulta pública seja feita. Não sei como isso pode ser feito de forma célere, né? Porque a gente também tem um prazo curto para cumprir, mas com prazo curto, mesmo assim, eu acho que deveria ser feito. Só isso. Ok. Mais alguém, além da Alessandra, quer já apresentar alguma consideração para a gente começar o diálogo com a diretoria de cultura? Não? Então vamos avançar. Bom, preocupado com a estrutura mínima para dar celeridade, né, garantir a ampla participação da classe artística na definição a política pública, né, de cultura se constrói coletivamente, a gente perguntou
para a diretoria de cultura como é que estava, né, uma das grandes preocupações da classe artística também se reforçou muito no nosso fórum, é a questão do cadastro, a estrutura do cadastro, né, dos artistas, trabalhadores da cultura e também dos pontos de cultura, muito importante essa questão de um cadastro rápido, eficiente, um cadastro que seja inclusivo, que siga aí todas as necessidades de evitar, né, o mau uso do dinheiro público, mas que não seja excludente, pelo contrário, que seja inclusivo. Aliás, os legisladores, né, que propuseram a lei Aldir Blanc tiveram uma preocupação muito grande dessa lei ser muito ampla, dela considerar toda a diversidade de trabalhador e trabalhador de cultura e toda a diversidade dos pontos de cultura, né, de uma determinada localidade. Então, é uma ideia de incluir muito. Então, tinha essa preocupação, né? A gente sabe que o Conselho Municipal de Cultura ele deve assumir um protagonismo. A gente sabe que o nosso conselho está bem desativado, sem reuniões, etc. Então, era uma preocupação muito grande nossa de que ele estivesse atuante nesse sentido para dar esse suporte. A ideia de um comitê não só um comitê técnico, né, mas um comitê também técnico homologador, e que a gente criasse também, que a prefeitura conseguisse fazer intercâmbio, né? Poder fazer uma simetria, uma ligação, uma junção com as outras políticas públicas, por exemplo, da assistência social, do CAD-SUAS e todo esse cadastro necessário para poder facilitar ao máximo, né? A identificação de quem tem direito à renda emergencial. A gente discutiu muito também a questão do subsídio para os pontos de cultura. A questão do edital também foi muito discutido, que o edital privilegiasse mais prêmios, né, do que chamamento, porque o percentual para o edital é menor, é 20%, e aí excluiria muita gente. Enfim, houve toda essa discussão, Isadora, Gilson, equipe da Diretoria de Cultura, que a gente está trazendo para vocês. E uma preocupação muito grande da classe artística também é que a gente fizesse isso tudo, né, de forma bem coletiva, bem participativa mesmo, né, porque a gente sabe que esse é o melhor caminho, esse é o caminho que a própria Constituição nos sinaliza. Dentro disso, até queria fazer já uma proposta, que essa minuta, a princípio o fórum, viu, Gilson? O Fórum de Trabalhadores e Trabalhadoras pediu que fosse lei e não decreto, exatamente porque na hierarquia das leis, né, tem uma condição melhor e maior, mais ampla, né, pode até deixar algumas coisas para regulamentação via decreto, mas ser lei, e aí já a Casa Legislativa já se preparou toda para poder fazer isso em tempo recorde, enfim. Mas, né, a proposta de criar uma comissão mista de representantes da classe artística, representantes da prefeitura, representantes, né, da Câmara, para construir esse ordenamento jurídico, essa legislação, né, a três mãos, vamos colocar assim, uma comissão mista, né, para poder fazer esse processo de construir a legislação municipal para dar efetividade à lei Aldir Blanc aqui no município. Então, dentro disso, Isadora, já né, deixa para você começar a conversar com a gente. Fique à vontade, obrigado por estar aqui, por estar representando aí todos os trabalhadores da Diretoria de Cultura, né? Fique à vontade. Boa noite a todos. Se precisar continuar. Eu vou me apresentar primeiro, né? Eu não conheço as pessoas aqui, só algumas. Eu acho importante essa apresentação. Meu nome é Isadora, eu sou analista de proteção do patrimônio histórico aqui na Prefeitura de Lagoa Santa. É um cargo que foi provido por meio de concurso, então eu sou concursada. Aqui, o meu cargo, eu sou formada como antropóloga, porque eu sou formada em antropologia pela UFMG, mas eu também sou formada em direito pela UFMG. Aqui é só como antropóloga. Então, assim, direito eu gosto menos, mas está aí no meu currículo, né? Nós estou apresentando aqui. Antropologia é muito mais legal. Eu estou um pouquinho nervosa, né? Um pouquinho de medo de aparecer lá no site da Câmara escrito representante da prefeitura fica desesperada. Pode ser que eu me desespere aqui um pouquinho. Então, se eu falar muito acelerado ou passar algum ponto, por favor, podem me interromper. Vocês fazem assim, ó, devagar, que aí eu não estou vendo todos. Estou vendo aqui o Artileu, a Alessandra, o Gabriel e o Léo da feirinha, estou enxergando. Então, vocês me dão um sinal para eu ir
devagar. Então, a minha ideia é ir respondendo cada um dos pontos do requerimento do plenário que chegou para a gente e vou acrescentando outras questões e dúvidas que a gente aqui da diretoria também tem, porque a gente está estudando essa lei e cada vez que a gente lê mais confusa a gente fica, porque algumas coisas são contraditórias, outras são omissas, e fica essa necessidade de construir uma resposta com todos, porque ela vai impactar todo mundo. E que a gente tem que trabalhar, as pessoas têm que receber esse benefício, e isso precisa dar andamento. A nossa preocupação também é com a celeridade. Esse negócio precisa ser rápido. Né? Já recebi mensagens de que tem artistas, artesãos passando muitas dificuldades, estão esperando esse recurso. Então, quando esse recurso chegar, a gente precisa conseguir distribuí-lo de forma bem eficaz e bem rápida. Tudo bem? Então, tudo que a gente foi pensando para responder essas perguntas que nos foi enviada pelo Artileu, foi pensando nisso, na celeridade do processo. A primeira coisa que veio no requerimento para a gente, posso ir? Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo. Sim, né? Beleza. Então, foi uma comprovação de um fundo municipal de cultura, né, com sua respectiva conta bancária que pudesse receber esses recursos. No município, a gente tem 2 fundos que são aptos para receber o recurso. Um, que é o FUNPAC, que é o Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio e Cultura, calma aí que eu falei errado, é o Patrimônio Cultural do município. E o FIC, que é o Fundo de Incentivo à Cultura. A gente não tem uma lei, pelo menos não encontramos, criando um Fundo Municipal de Cultura. Para ter um fundo municipal, a gente teria que ter uma lei que criasse esse fundo. Por outro lado, estou me embolando na máscara aqui, gente, desculpa. A lei não exige que o dinheiro seja depositado em um fundo. A gente pode abrir uma conta exclusiva para receber esses repasses. Então, tem como a prefeitura fazer isso e deixar esse dinheiro separado. A gente até acha melhor, para não misturar com os dinheiros que já estão nessas outras contas, como no FUNFACT, por exemplo, que a gente tem um dinheiro que vem do ICMS cultural, patrimônio cultural, que vai para essa conta do FUNPAC. E aí daria uma complicação mais processual de dinheiros, de rendimentos, de provimento, me explicaram isso, fiquei confusa, mas daria uma dificuldade na hora de fazer os repasses. Se a gente tivesse uma conta só para isso, seria o ideal e tem como a prefeitura fazer isso e tem como a sociedade fiscalizar também. Que seria uma conta zerada, aberta só para isso e todos os repasses ficariam ali, havendo esse controle. Só que a gente ainda não tem como dar essa resposta definitiva, porque não saiu a regulamentação federal. Ontem, dia 30, saiu um MP, né, medida provisória, falando que ainda vão regulamentar. Então, a gente ainda não tem ideia de como vão ser feitos esses repasses. Quem é que vai exigir, que tipo de contas, e qual banco, como que a gente vai fazer essa apresentação, todas essas questões técnicas, procedimentais, a gente ainda não tem noção de como vai ser. Noção alguma, né? Mas não sabe. Mas, de qualquer forma, tem como receber esses repasses. Esse dinheiro vai vir para a gente, a prefeitura vai trabalhar para que ele venha, a gente não vai abrir mão dele, para que possa ser feito aqui. Tudo bem? Isadora, Oi. Isadora, a preocupação quando a gente fala do fundo é porque o fundo ele é controlado, né? O controle social aí do Conselho da Sociedade Civil, etc. Mas não quer dizer que na minuta de lei, né, no ordenamento que nós vamos criar, a gente não pode sinalizar também que vai ser criada uma conta específica e ela também submete ao controle social. Acho que estaria resolvido também, né, sem nenhum problema aí dentro dessa criação de uma conta específica. Sobre essa lei, que eu assisti também no último fórum, que vocês têm essa intenção, o que me preocupa nessa lei é que possa demorar para sair a lei, porque, independente de ter a lei municipal ou a lei federal, o município vai ter que regulamentar, porque vai entrar na parte específica que é o município, com a Secretaria da Fazenda, para poder fazer a distribuição desses recursos. O que me preocupa é que isso atrase o processo. Não há nenhum empecilho daqui da Prefeitura de Diretoria que haja uma lei municipal. O que a gente quer é acelerar esse processo. Por isso, a ideia de criar isso junto. A gente tem um comitê, uma comissão e um fórum que ajude a subsidiar isso, o comitê também, para que a gente regulamente isso o mais rápido possível. A questão da lei é porque vai ter que fazer suplementação orçamentária,
né? Quando foi aprovada a lei orçamentária, não se imaginava a Covid. Então, já que vai fazer uma lei para regulamentar cadastro, processo, esse processo operacional, já põe nessa própria lei municipal a suplementação do orçamento também para recepcionar esse recurso. E como eu te disse, já falei muito com a classe artística, já construí muito isso lá, costurei bem isso com a Câmara, vai ser aprovado, tramitado em tempo recorde, né? Respeitar o processo legislativo, mas vai ser rápido. Pode ficar tranquila quanto a isso na Câmara. A preocupação é com a celeridade, porque assim que sai a lei, a gente vai ter que estudar a lei para criar um decreto em cima do que foi escrito. Essa é a nossa única preocupação.